Em relação ao caso FUNAI, especificamente, né? O tribunal, em 2002, 2003, ele realizou uma auditoria operacional na FUNAI, aquele segundo tipo de trabalho que eu mencionei, em que o objetivo é verificar a questão de eficiência, de eficácia, de efetividade, né? Especificamente nessa ação aí, fomenta as atividades produtivas em áreas indígenas, né? E nesse trabalho o tribunal constatou diversos problemas, das mais diversas naturezas, inclusive alguns problemas ligados à estrutura da FUNAI. É importante a gente mencionar que esse trabalho foi feito, como eu mencionei, há cerca de 7 anos atrás. Quer dizer, ele reflete uma realidade daquela época que não necessariamente está presente hoje, né? Só fazer essa ressalva. Eu trouxe aqui alguns trechos do relatório que eu não vou, né, ler aqui, até pela questão do tempo, né? Mas em que são trechos exemplificativos de situações que o tribunal constatou de problemas em relação à estrutura da FUNAI. Tá? Então, por exemplo, ali ele fala da ausência de condições operacionais suficientes para desenvolvimento dos projetos, né? Fala da deterioração da estrutura operacional da FUNAI, né? Falta de equipamentos, de veículos, de instalações adequadas. Um outro exemplo de problemas de estrutura, né, que não haviam critérios, né, não havia critérios para se definir o que seria um posto indígena, uma administração regional, um núcleo de apoio, né. Então exemplificou que às vezes você tinha, por exemplo, um núcleo de apoio de Dourados, né, atendia 18 mil índios, né. Ao mesmo tempo tinha uma administração regional que supostamente deveria atender um número maior de índios, mas que tinha um número bem inferior, de 900 índios, enfim, foram vários pontos, né, detectados em relação à questão da estrutura da FUNAI. E o que gerou, né, esse trabalho? Né? O tribunal apreciou o relatório de fiscalização por meio desse acórdão aí, e quais foram as recomendações que ele fez? Ele fez diversas recomendações, né, mas aquelas ligadas a questões estruturais, de estrutura da FUNAI, a primeira delas foi essa aí, né, que previamente à realização de alterações em sua estrutura, promove estudos que demonstram os possíveis benefícios que a nova situação pode proporcionar à atuação da FUNAI. Né. É uma recomendação até certo ponto óbvia, né? Quer dizer, se você vai promover alguma estrutura, vai mudar alguma coisa, você tem que ter em mente o que aquilo vai gerar de benefício. Né. Então foi essa uma primeira recomendação. Né. A segunda foi para que fossem retomados os estudos de reestruturação da FUNAI. Né? A equipe de auditoria teve contato durante a auditoria com 2 estudos que tinham sido iniciados, mas que não foram levados à frente, né? E que tinham uma principal questão que estava discutida nesses estudos, era a possibilidade da qualificação da FUNAI como agência executiva. Né? Foi uma situação verificada naquela época, a equipe constatou que esse tipo de qualificação como agência executiva naquela época poderia, né, de repente resolver ou auxiliar a resolver alguns dos problemas da FUNAI, e essa recomendação foi no sentido de, olha, retome esses estudos, analise, verifique a viabilidade de implementá-los, verifique quais serão os possíveis benefícios que advirão da implementação dessas medidas. Então foram essas 2 recomendações que foram feitas, né, à FUNAI em relação à questão da estrutura. Então a gente pode ver que não houve determinação, orientação, recomendação no sentido seja de criar postos, extinguir postos ou administrações regionais, até porque isso seria até, de uma certa forma, uma ingerência no próprio Poder Executivo, que cabe aos gestores do Poder Executivo tomar as decisões relativas à estrutura, relativas ao funcionamento daquele órgão e entidade, e assumir as responsabilidades por aquelas ações, sejam as ações que produzem bons resultados, sejam as ações que eventualmente não produzem bons resultados. Né? Aqui eu só trouxe também alguns outros trechos de relatórios para demonstrar que no próprio trabalho de auditoria, o tribunal